Boa tarde a todos. Encontramos novamente para fazer ponto de situação da evolução do surto do novo coronavírus aqui na região autónoma dos Açores. Ontem tínhamos então 26 casos suspeitos na região. Desses 26 casos suspeitos, 18 deles tiveram um resultado negativo, 10 provenientes da ilha de São Miguel, 8 provenientes da ilha do Faial. Desses 26 casos suspeitos, um deles teve resultado positivo, neste caso da ilha de São Miguel, um cidadão de 37 anos que tem história de viagem recente para o exterior e que regressou à região agora em março e que, entretanto, desde que regressou, tem cumprido, entretanto, também o seu período de quarentena. Destes 26 casos suspeitos, 7 deles aguardam ainda resultados e colheitas, todos eles provenientes da ilha de São Miguel. Até à meia-noite de hoje, nós tivemos 107 casos suspeitos, Dentro destes 107, 49 já tiveram resultado negativo, 3 provenientes da Ilha do Pico, 4 provenientes da Ilha de São Miguel e 42 provenientes da Ilha Terceira. Destes 107 casos suspeitos, um teve resultado positivo, daqui da Ilha Terceira, com história também de viagem com um caso positivo que nós tivemos conhecimento que foi diagnosticado em território continental. E dentro destes 107, 57 aguardam ainda colheitas e resultados, sendo que destes 57, 5 são da Ilha do Faial, 2 da Ilha do Pico, 20 da Ilha de São Miguel e 30 da Ilha Terceira. No que concerne às vigilâncias ativas, nós ontem tínhamos 2.090 pessoas em vigilância ativa aqui na região. Desde ontem para cá entraram mais 77 sinalizações provenientes de contactos através da linha de saúde Açores e saíram 4 que terminaram o seu período de quarentena determinado pelas delegações de saúde. Como tal, temos até ao momento 2.163 pessoas em vigilância ativa. Destas 2.163, 972 encaminhadas através da linha de saúde Açores, 1.191 encaminhadas através das delegações de saúde. Neste caso, mantemos as 3 vigilâncias por parte da Delegação de Saúde também na Ilha do Corvo, 22 na Ilha do Faial, 55 na Ilha das Flores, 24 na Ilha Graciosa, 45 na Ilha do Pico, 168 na Ilha de São Jorge, 764 na Ilha de São Miguel, 31 na Ilha de Santa Maria e, por fim, 79 na Ilha Terceira. Não disse aqui há pouco, entretanto, dentro destes 107 casos, dentro daqueles que já tiveram um resultado negativo, positivo, e dentro daqueles que, entanto, ainda ficaram de ontem a aguardar resultados, nós temos neste momento 64 casos suspeitos. 64 casos suspeitos neste momento na região autónoma dos Açores. Para além destes 64 casos suspeitos, temos então 27 casos positivos. Dentro destes 27 casos positivos na região autónoma dos Açores, temos 7 na Ilha de São Jorge, 7 na Ilha Terceira, 7 na Ilha de São Miguel, 3 na Ilha do Faial e 3 na Ilha do Pico. Dentro destes 27 casos positivos, nós temos 9 pessoas internadas neste momento, nas 3 unidades hospitalares, 6 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, no qual se encontra o utente que ontem foi transferido do Hospital da Horta para o Hospital de Santo Espírito. Foi transferido precisamente, como nós temos tido a oportunidade de transmitir, sendo o Hospital de Santo Espírito o hospital de referência também para o tratamento aqui do Covid da região, e numa fase inicial, sendo ao fim e ao cabo essa a unidade que acolhe os primeiros internamentos no âmbito do Covid-19, e neste caso concreto, também sendo o primeiro doente crítico da região, foi transferido para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, para a unidade de cuidados intensivos, onde tem um quarto de isolamento com pressão negativa própria para o efeito. Continuando, no Hospital da Horta temos 2 utentes internados, um deles transferido ontem também da Ilha do Pico por agravamento também do seu estado clínico e que, entretanto, foi para vigilância para eventual, consoante, entretanto, também a evolução do seu estado clínico, necessidade de cuidados diferenciados e, preventivamente, também já foi para o Hospital da Horta. Tanto este caso, que, entretanto, foi transferido da Ilha do Pico para o Hospital da Horta, encontra-se clinicamente estável e, portanto, agora neste momento, bem como também o utente que se encontra internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, após, entretanto, também a sua, digamos assim, a prestação depois também de cuidados diferenciados também para
melhor adaptar à sua condição clínica. Neste momento, após essa intervenção, já se encontra com a sua situação mais estabilizada. A estes 6 do Hospital de Santo Espírito e estes 2 do Hospital da Horta, junta-se então também mais um no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. A estes 9 utentes internados em contexto hospitalar, temos então 18 depois adicionais em contexto domiciliário, sendo 6 da Ilha de São Miguel, 5 da Ilha de São Jorge, 4 da Ilha Terceira, 1 da Ilha do Pico e 2 da Ilha do Faial. Antes de passarmos, entretanto, aqui a um momento, como é habitual, para vocês poderem colocar aqui algumas questões e tentar fornecer as melhores respostas, dar nota de que hoje foi publicado no Boletim da Direção-Geral da Saúde, para aqueles que, entanto, eventualmente tenham estado mais atentos, a existência de 30 casos positivos na região autónoma dos Açores. Tal não corresponde à verdade, como eu acabei de referir. Nós temos neste momento na região autónoma dos Açores 27 casos positivos e não 30, como foi publicado no Boletim Diário da Direção-Geral da Saúde. Como eu já tenho tido a oportunidade de referir, nós na região temos efetivamente o conhecimento todos os dados são reportados diariamente a esta hora e, portanto, solicito a todos vós a melhor atenção para que, entanto, aguardem, quanto muito, entanto, pelas nossas conferências de imprensa ou com os comunicados também que são publicados durante o período da manhã a dar conta também de eventuais casos positivos de novo aqui na região, atendendo a esta aparente dificuldade por parte da Direção-Geral da Saúde também em reportar dados das diferentes regiões. Se permitem, nós, entretanto, só chamar aqui a atenção daquilo que, entretanto, também tem vindo a ser o trabalho por parte tanto das unidades de saúde, bem como das autarquias, dos bombeiros, da linha de saúde Açores, das delegações de saúde. Como eu tive a oportunidade agora de transmitir, só ontem nós, entretanto, durante o período da tarde e durante o período da noite, nós tivemos mais 107 casos suspeitos, portanto, digamos, foi o maior aumento que nós tivemos de casos suspeitos na região. Não, digamos assim, que seja um indício de evolução do surto, mas é muito do trabalho de campo que tem sido feito precisamente pelas diferentes entidades que eu acabei de referir. Sei o trabalho, ao fim e ao cabo, como eu disse, de bombeiros, da linha de saúde Açores, da unidade de saúde de Ilha, que através dos seus profissionais, para lá do horário normal de funcionamento, entretanto, fazem mesmo as colheitas em contexto domiciliário ou no centro de colheitas que foi criado para o efeito. As próprias autarquias, depois também no fornecimento também das tendas, também para a criação destes centros de colheita, bem como da parte da Polícia de Segurança Pública, que ainda hoje, quando me dirigi à Direção Regional da Saúde, tive a oportunidade de assistir, entanto, também um maior patrulhamento, digamos assim, também da via pública, no sentido de sensibilizar a população para não sair de casa, bem como também da parte da Guarda Nacional Republicana. Gostaria de deixar aqui também um especial agradecimento a todos eles, porque, como devem calcular, todo este volume de trabalho não seria possível depois também de dar, digamos, conta do recado, se não tivéssemos esta estrutura a dar-nos suporte e a dar-nos aqui a melhor resposta a todas estas situações. Mas deixaria agora, então, aqui um espaço para vocês poderem colocar algumas questões. Antes de mais, começo por perguntar em relação ao caso positivo de ontem na Ilha de São Miguel, que não ficamos aqui esclarecidos, se já sabe alguma novidade em relação a esse caso, se esse caso cumpriu quarentena ou não? Sim, relativamente ao caso da Ilha de São Miguel, tanto o de ontem, depois também como o de hoje, correspondem a situações que já tinham sido detectadas e sinalizadas e que se encontravam a cumprir também o seu período de quarentena, o que de certa forma, e é comprovado depois também com os resultados que eu vos apresentei há momentos, dos resultados negativos, ou seja, se estas pessoas efetivamente não tivessem cumprido com algum rigor este período de quarentena, muito provavelmente teríamos, entanto, aqui uma maior disseminação e propagação de casos infectados aqui na região. E tal como ontem e tal como hoje, entanto, qualquer um dos casos positivos que nós temos já tinha sido sinalizado, detectado pela Delegação de Saúde e por essa via já havia sido determinada a quarentena. Felizmente, entanto, cumpriram-na com algum rigor e por essa via temos, de certa forma, um número de contatos próximos bastante diminuto. De qualquer das formas, como eu já tive a oportunidade de dizer nas outras ocasiões, estamos aqui a pecar por excesso, ou seja, dentro dos contatos próximos que nós vamos fazendo, fazemos os contatos próximos de primeira linha, aqueles que contactam diretamente, pessoalmente, fisicamente com a pessoa, aqueles que no espaço de 2, 3 metros, entanto, também coabitam ou trabalham, entanto, com essas pessoas, os ditos contactos próximos de segunda linha, e vamos mesmo muitas das vezes até aos terceira linha. E é por essa via
que nós depois temos este aumento de casos suspeitos, ou seja, o número de casos suspeitos, por exemplo, conta que nós tivemos de 107, é precisamente derivado deste esforço, deste trabalho de campo, de terreno por parte de todas as entidades que eu referi há pouco, no sentido de detectar, identificar e sinalizar todas estas situações. E, portanto, estamos a testar, efetivamente, mais para termos aqui um maior refinamento, depois também de possíveis casos suspeitos e casos confirmados na região. E, portanto, felizmente, qualquer um deles já havia sido sinalizado. Mas então esse de ontem é um caso importado? Sim, qualquer um deles, entanto, são casos que, ao contrário do que eu já transmiti nas conferências anteriores, neste momento na região temos apenas um caso de transmissão local. Um caso mesmo, neste caso, de uma pessoa, um indivíduo e uma cadeia de transmissão. Ou seja, só para tentar explicar, entanto, numa cadeia de transmissão primária poderemos ter, entanto, um indivíduo infectado que, entanto, depois infecta, por exemplo, o seu agregado familiar, 3 ou 4 pessoas. E, portanto, é uma cadeia de transmissão primária, mas que, entanto, temos vários infectados provenientes do mesmo indivíduo. Neste caso de São Mateus, da Ilha Terceira e aqui na região, temos uma cadeia de transmissão primária, mas que apenas e só infectou uma única pessoa. E, portanto, como eu já transmiti anteriormente, por via depois também do maior aprofundamento que nós fizemos em termos de identificação de contatos próximos, análises laboratoriais que felizmente tiveram um resultado negativo, conseguimos, de certa forma, à semelhança daquilo que fizemos em São Jorge e fizemos agora aqui também na freguesia de São Mateus, conter, na medida do possível, a possível evolução do surto. E, portanto, tanto estes casos positivos que agora também surgiram de São Miguel, bem como este também da Ilha Terceira, estamos também em cima da situação e a tentar, ao fim e ao cabo, aqui aprofundar depois também todos os contatos que tenham existido com estes casos positivos, no sentido de atempadamente trabalharmos e prevenirmos a sua disseminação. Em relação aos 2 novos casos, em relação ao caso de São Miguel, primeiro, foi-nos dito que foi também uma viagem de grupo, ou seja, havia mais pessoas que estiveram em contacto com esta doente infectada. Queria saber se confirma isto e que procedimentos foram adotados para este grupo. E em relação ao caso da terceira, a mulher de 35 anos, foi-nos dito no comunicado que não tem relação com os outros casos anteriores da terceira, mas queria saber se foi também uma infecção que foi feita no exterior ou se, entretanto, é um caso que ainda não conseguiram perceber de onde é que vem a infecção. No caso de São Miguel, como eu disse há pouco, é uma viagem, entretanto, que aconteceu em grupo também, infelizmente, para o exterior. Uma viagem que já aconteceu depois de divulgarmos e procurarmos sensibilizar a população para não viajar para o exterior, mas que infelizmente aconteceu. E quando regressaram, como eu disse, por parte da Delegação de Saúde, houve essa triagem logo, então, também no aeroporto e foi-lhes determinada a quarentena. Esta cidadã em concreto, bem como depois também a todos os restantes elementos do grupo que a acompanhavam e que, entanto, também cumpriram o seu período de quarentena. No caso da terceira, também é um caso muito semelhante, que terá viajado também a bordo da mesma aeronave, entanto, onde nós tivemos conhecimento que viajou um caso positivo, que foi diagnosticado no continente, e, portanto, por essa via terá existido essa transmissão entre eles. E, portanto, todos os contatos próximos também, tanto deste caso de São Miguel como da Ilha Terceira, já foram identificados. Muitos deles já foram também recolhidas amostras biológicas enviadas para o laboratório. Até à data, como eu disse, ainda só ontem tivemos 49 negativos provenientes dos 107 casos suspeitos. São 42 são da terceira, portanto, para vocês verem, dos contatos próximos que nós já identificámos e aqueles que nós testámos. E, portanto, todos eles relacionados com estes casos positivos que nós identificámos. E, portanto, iremos continuar ainda, por isso é que nós ainda temos aqui estes 64 casos suspeitos, acabam de ser pessoas, outras que, entanto, já estavam sinalizadas e que vieram a desenvolver sinais e sintomas de infecção respiratória, mas a maioria deles, o grosso, digamos assim, provém destes casos positivos de contatos próximos e que nós vamos testar, apesar de não terem sinais ou sintomas de infecção respiratória. Só para concluir, uma questão que também já foi colocada em relação ao caso que ontem ficou um bocadinho no ar do caso positivo de São Miguel, de um homem. Entretanto, tivemos uma informação, queria também verificar a sua veracidade, digamos assim, de que os agentes que trabalham no aeroporto de Ponta Lagada foram mandados para casa, se podemos pôr as coisas desta forma, que não estão já em presença física no aeroporto e que alguns já foram até solicitado que fosse feito o teste.
Eu queria saber se isto corresponde de facto à verdade e se isto pode pôr em causa a operacionalidade do aeroporto de Ponta Delgada. Como eu já tenho tido a oportunidade de dizer, nós, entretanto, com a evolução do surto, podemos ter aqui em causa a operacionalidade de várias entidades, não é? Ou seja, tudo depende das situações onde elas ocorrem. Se acontecer no aeroporto, se acontecer dentro até, por exemplo, de uma aeronave, se acontecer num lar de idosos, como vocês já têm tido a oportunidade também de ver no continente, é certo e sabido que, entanto, irá provocar, ao fim e ao cabo, entanto, aqui um forte impacto nessa entidade por via das alterações que decorrem, não só do caso positivo que eventualmente possa existir, mesmo até um caso suspeito altera logo entanto a dinâmica também do funcionamento de qualquer entidade, porque aquilo que me está a dizer é precisamente o resultado depois do trabalho de campo das delegações de saúde, ou seja, identificam logo uma série de contatos próximos que, apesar de serem de primeira linha, segunda ou terceira, como eu disse, nós, como estamos a ir um bocadinho para além daquilo que é o preconizado, acabamos por ter aqui uma abrangência muito mais alargada do que aquilo que seria expectável. E isso depois que lá está, que entanto pode trazer alguns constrangimentos a estas entidades onde surgem os casos suspeitos ou os casos confirmados, e que por essa via é que nós fazemos depois, como eu acabei de dizer há pouco, um número de testes fora digamos, às vezes do normal, como aconteceu ontem, irá acontecer hoje, precisamente para darmos uma resposta o mais célere possível e provocarmos o menor impacto possível depois também no normal funcionamento das instituições. E, portanto, isso é verificável, entanto, em qualquer entidade onde possa acontecer um caso suspeito ou um caso confirmado. Confirma esta questão do aeroporto, então, e da esquadra da PSP. Como eu já tive a oportunidade de dizer, não irei particularizar, não é? Não irei confirmar as situações onde os casos confirmados ou os casos positivos possam ocorrer, exceto, como eu disse, no caso até muito concreto aqui da freguesia de São Mateus, por via daquilo que depois é pertinente transmitir para termos depois também um especial cuidado, ou transmitirmos um especial cuidado à população ou a outras entidades. E, portanto, não existindo aqui, digamos, ainda neste momento uma necessidade de especial atenção para um contexto em particular, vou manter, digamos assim, o procedimento habitual e não irei revelar, digamos assim, mais informação que comprometa depois eventualmente a privacidade das pessoas ou mesmo até das entidades. Eu sei que não costuma divulgar os cenários de propagação da doença, mas gostaria de perguntar-lhe, tendo em conta os casos que já são conhecidos, se estão acima ou abaixo daquilo que seria expectável pela autoridade de saúde. Olha, eu posso lhe dizer, em resposta a essa questão, fazer, digamos assim, se calhar agora aqui uma pequena reflexão. Nós estamos a terminar 2 semanas, digamos assim, desde que nós iniciámos aqui as nossas conferências de imprensa e que tivemos o nosso primeiro caso positivo na região. E nós estamos aqui numa fase de transição. Eu já acho que já o havia dito há uma semana atrás e havia dito que, entanto, passada esta semana, nós iríamos tirar daqui algumas ilações. E era isso que eu eventualmente também ainda hoje ou amanhã também gostaria de transmitir e que agora, se calhar na sequência da sua questão, vou tentar transmitir da melhor forma. Nós na região tentemos imaginar de certa forma a região como um castelo, não é? Ou seja, temos aqui um surto, uma força inimiga que nos está aqui a tentar invadir, neste caso o novo coronavírus, e que entretanto todas as entidades que estão aqui na primeira linha, digamos as nossas muralhas do castelo, são constituídas pelas direções de saúde, pela linha de saúde Açores, digamos que são as nossas torres de vigia, para além dos bombeiros e todas as outras entidades que têm colaborado connosco. E esta primeira linha tem funcionado de forma, digamos que, eficaz e eficiente nestas 2 primeiras semanas, ou seja, nós neste momento estamos a conseguir conter ao máximo possível a evolução do surto, e aquilo que nós temos tentado transmitir muitas das vezes e que infelizmente não tem vindo a ser, mas não digamos assim, da forma tão eficaz e eficiente como gostaríamos, que entanto tem a ver depois com a parte da população. E imaginando nesse sentido figurativo, como eu estava a dizer, do castelo, ou seja, se nós estamos entanto a ter uma força, digamos, invasora que está a tentar entrar dentro das nossas muralhas e que as delegações de saúde, a linha de saúde de Açores, os bombeiros, as unidades de saúde estão a fazer aqui um trabalho de maneira que, entanto, essa força inimiga não transponha os portões de entrada, digamos assim, a população, se estiver na rua, mais facilmente, entanto, ficará suscetível de ser ferida, se, entanto, algum desses elementos dessa força inimiga
entrar dentro das muralhas. E é isso que nós estamos constantemente a insistir e a apelar para que, entanto, a população efetivamente não se ponha, como se costuma dizer, a jeito. Não é? Ou seja, não fique, entanto, disposta, de maneira que, entanto, possa ser ferida. É certo que nós, entanto, já tivemos alguns casos de feridos, não é? Que, entanto, neste momento se encontram hospitalizados ou se encontram em contexto domiciliário, e gostaríamos, efetivamente, de conseguir permanecer com esta linha da frente, apesar de já estar bastante, não digo exausta, mas bastante perto disso, porque, entanto, as delegações de saúde, como eu disse, as unidades de saúde de ilha, os bombeiros, as autarquias, as forças de segurança, têm feito um trabalho inexcedível para dar a resposta, e mesmo até, e há bocado não disse, mas importa dar nota disso também, as unidades laboratoriais, porque trabalham ao longo de toda a noite, de maneira que, entanto, nós, quando chegamos de manhã, já temos a informação recolhida por eles, dos resultados laboratoriais, e têm sido incansáveis ao longo destas 2 semanas. E, portanto, é muito difícil de manter esta tónica por parte, entanto, dos profissionais de saúde. É certo que, entanto, as pessoas depois, nomeadamente naquilo que aconteceu no continente, demonstraram o seu apreço de forma pública com o bater de palmas à janela e à porta, entanto, dos seus domicílios, mas gostaríamos que isso não acontecesse na região, ou seja, que, entanto, as pessoas não aguardassem que, entanto, isto avançasse de tal forma que depois de uma fase em que, digamos, que a primeira linha derrubada, as muralhas do nosso castelo derrubadas e do invasor já dentro das muralhas, nós, entanto, batêssemos palmas àqueles que já estão a ser feridos ou ainda irão ser feridos. E, portanto, era isso que eu gostaria de transmitir, é que durante a próxima semana nós ainda tivéssemos aqui uma continuidade deste trabalho, sendo que, e tenho que pedir desculpa disso também, aos profissionais de saúde, porque estamos a exigir ainda mais deles, ou seja, mais uma semana de dias a fio a trabalhar, horas a fio, noites sem dormir, porque estamos sempre com um olhar atento para ver aquilo que acontece, a testar e a testar e a testar, de maneira que, entanto, conseguimos conter aqui da melhor forma a evolução do surto, mas é importantíssimo que tenhamos a ajuda da parte da população para que consigamos conter. E a semana que vem, se esta já seria terminante, e perante os resultados que nós temos, porque temos 27 casos positivos, 10 deles fazem parte de um cluster muito bem identificado, que é de um navio de cruzeiro. Portanto, não querendo aqui, digamos assim, aqui trabalhar com os números e tentar aqui escamotear, digamos assim, que o problema não é isso, mas a verdade é que dos 27, 10 deles são de um contexto muito particular. A verdade é que à entrada da próxima semana estamos com alguma expectativa de que efetivamente consigamos fazer algo de positivo aqui na região, mas precisamos que, entanto, a população esteja alerta, esteja connosco e contribua para esta luta e para este combate contra o novo coronavírus, e apesar dos dias de sol que, entanto, nos têm abençoado, digamos assim, nos últimos dias, que procurem permanecer ainda em casa, ficarem em casa, de maneira que, entanto, não demos, digamos assim, as melhores armas a este inimigo, porque este novo coronavírus, este inimigo, a maior força dele é a nossa fraqueza, efetivamente, que é, ao fim e ao cabo, nós não termos a melhor atitude e o melhor comportamento para não lhe dar aso para que ele aumente de volume e entre por aí fora, não é? E, portanto, se nós não estivermos, ele também não consegue oportunisticamente hospedar-se em nós e, portanto, multiplicar-se. E, portanto, o melhor remédio, efetivamente, é as pessoas continuarem a resguardar-se e a restringir a sua interação social. Então, tendo em conta a situação que se vive atualmente nos Açores e observando também o comportamento da população, é expectável cerca de mais ou menos que números atingimos aqui na região? Como eu já tenho tido a oportunidade de transmitir, eu não gosto muito de avançar com números, porque depois já vemos o resultado prático muitas das vezes disso, nomeadamente no continente, e também sem fazer aqui qualquer crítica, digamos, aberta àquilo que está a ser feito no continente. Mas quando nós avançamos com números, com datas, invariavelmente, e como já tem sido dito e reiterado por várias vezes, este é um vírus que ainda é desconhecido para nós, estamos a aprender diariamente, hora a hora, com ele, e apontar com qualquer cenário fidedigno, digamos assim, é contraproducente da nossa parte. Ou seja, apesar daquilo que eu estou a transmitir nos poder dar, digamos assim, alguma sensação de segurança, não quero com isto transmitir uma falsa sensação de segurança e que temos, digamos, o surto controlado. Não o temos. Estamos na expectativa. É um inimigo invisível que nós não conseguimos. As pessoas não têm sinais ou sintomas, podem estar infectadas. Qualquer um de nós está aqui e estamos perfeitamente bem, mas podemos estar infectados, e nós não conseguimos ver isso, não é? E, portanto, quando combatemos, lutamos contra um inimigo que nós não conseguimos identificá-lo com todo o rigor, não podemos dizer que efetivamente temos todo o cenário controlado. E por isso estamos a ver dia a dia, semana a semana, e por isso é que eu acabei de dizer, passadas estas 2 semanas, ou seja, 2 semanas porquê? Porque é o período de contágio, digamos assim, é o período de incubação do vírus.
E, portanto, passando estas 2 semanas do primeiro caso positivo que nós tivemos na região, de certa forma dá-nos algum ânimo dizer que os números de casos positivos que nós tivemos não foi avassalador. E, portanto, se nós conseguimos conter durante mais uma semana o número de casos positivos que possam e que irão acontecer de certeza absoluta nos próximos dias, mas mais ou menos na mesma média, dar-nos-á mais alguma margem de segurança. E é isso que eu gostaria de transmitir, ou seja, se mantivermos, digamos, e melhorarmos ainda este comportamento, sobretudo por parte da população, porque é como eu estava a dizer há pouco, da nossa parte, a muralha está construída, ou seja, temos as delegações de saúde a conter os portões de entrada, temos, entanto, a linha de saúde nas torres de vigia a ver, entanto, também o que é que se passa, temos os bombeiros, as autarquias, as unidades de saúde, os laboratórios a trabalhar incansavelmente. Se da parte da população restringimos a interação social, podemos, efetivamente, ter aqui, entanto, aqui uma boa perspectiva para os próximos dias aqui na região. Só aqui mais uma pergunta para terminar e fugindo um bocadinho à linha do que estávamos a falar agora. Falou na sua intervenção que há vigilâncias ativas que já terminaram. Pergunto se essas vigilâncias ativas são em relação às pessoas que estavam fora da sua zona de residência, nomeadamente em São Miguel, e se já estão a deslocar as pessoas para a zona de residência ou ainda não? Relativamente às deslocações, nós, alguns dos casos, dependendo sobretudo da sua premência, da sua urgência e às vezes mesmo até da sua emergência, estamos a perceber, entretanto, algumas das deslocações para, digamos, as suas ilhas de residência. No entanto, deixem-me dar-vos nota disso também. Não sei se eventualmente alguém iria colocar essa questão ou não, mas importa dar nota disso, por causa das deslocações. E só para as pessoas perceberem, efetivamente, e todos nós aqui nesta sala percebermos, de quão complexo é lidar com esta situação. Nós, entanto, no dia 19, foi através comunicado do Governo Regional de que, entanto, seriam suspensas as ligações aéreas e marítimas na região. Durante estes dias, as pessoas compreenderam que era uma medida que era essencial, que era necessária, e contiveram-se. Depois, a partir do momento em que nós, por via, entanto, de algumas excepcionalidades, fomos autorizando algumas deslocações, quer por via aérea, quer por via marítima, as pessoas rapidamente parece que deixaram de perceber a importância, ao fim e ao cabo, da suspensão das ligações e começaram novamente a solicitar e a exigir. A solicitar e a exigir. A questão aqui é exigir, entanto, depois também o seu regresso ao domicílio, ou então, pior ainda, que é isso que eu vos queria transmitir, alguns deles com todo o desplante de pedir para ir para férias. Ou seja, nós, ao fim e ao cabo, entanto, quando estamos a lidar com uma situação grave de emergência de saúde pública e que estamos aqui a conter as deslocações, quer do exterior para a região, da região para o exterior e interilhas, as pessoas, em certa forma, perceberam a importância disso mesmo, mas depois, passado poucos dias, parece que volta tudo ao normal. E as coisas ainda não voltaram ao normal, nem vão voltar ao normal dentro de pouco tempo. Isto vai durar ainda bastante tempo. E, portanto, as pessoas têm que compreender que as restrições que existem neste momento são para cumprir, quer da interação social, quer das deslocações entre as ilhas da região, quer para o exterior e do exterior para a região. Elas existem, têm que se manter por via de nós conseguirmos manter a contenção onde estamos ainda neste momento. E, portanto, não podem, agora de um momento para o outro, e claro está que isto em termos burocráticos e logísticos causa grandes transtornos, porque a partir do momento em que costumamos a ter poucas dezenas de pedidos de deslocação com motivos, por exemplo, médicos, que são plausíveis e são compreensíveis, quando começam a surgir uma série de pedidos para as pessoas se deslocarem, para irem de férias, quer dizer, isto não faz sentido nenhum na fase em que nós estamos. E, portanto, quando depois estamos assoberbados com o volume de trabalho, a analisar pedidos de deslocação, e alguns deles são de férias, quando temos os outros mais urgentes e que não conseguimos lá chegar porque, entanto, deram entradas outros de pedidos de férias, como devem compreender, isto não faz sentido não faz sentido nenhum. E, portanto, apelar também à população, porque existem restrições nas deslocações, irão continuar a existir, vai haver alguma demora nas respostas também aos pedidos que já deram entrada e vão dar entrada, mas é por via ainda da situação de emergência de saúde pública que nós ainda estamos a viver. Em relação tenho aqui uma dúvida e também gostava de a tirar consigo. Ainda pensei que podíamos aguardar para amanhã, mas já que estamos a falar também do movimento de pessoas, como vimos neste último fim de semana, houve uma dupla evacuação, digamos assim, do Faial para a Terceira e do Pico para o Faial. Entretanto, também chegou a informação que gostava de confirmar consigo, que o pessoal que faz estas evacuações foi sujeito a um teste de testagem também do coronavírus, do
novo coronavírus. Isto poderia estar relacionado com o facto de terem estado na terceira 2 militares também a trabalhar em evacuações que tiveram como diagnóstico casos positivos entre os dias 16 e 24 de março, creio eu. O que eu queria saber era se confirma que este pessoal que trabalha nas evacuações foi de facto submetido a estes exames e se isto também pode, de certa forma, transtornar um pouco esta operacionalidade que é preciso ter nestes casos das evacuações. Como eu já tenho a oportunidade de transmitir e a questão que coloca vai ao encontro daquilo que já tenho dito, ou seja, muitas das vezes quando nós ouvimos algumas críticas relativamente àquilo que são os testes ou o número de testes feitos, a sua questão vai precisamente ao encontro daquilo que eu já tenho transmitido, ou seja, nós estamos a testar para lá daquilo que é, não digo que é necessário, mas daquilo que é, digamos, o definido, não é? Como eu já tive a oportunidade de transmitir nos outros dias, se nós fôssemos a testar apenas aí só aquilo que é caso suspeito, não faríamos tantos testes como nós temos feito até ao momento. Já testámos, efetivamente, como está a dizer, tanto de elementos da unidade de evacuações como profissionais de saúde, ainda hoje depois também foi até levantada também essa possibilidade de necessitarmos de testar mais profissionais de saúde. Nós testamos todo e aquele entendo que seja necessário, seja ele profissional de saúde, seja elemento da unidade de evacuações aéreas, seja ele elemento das forças de segurança, seja ele elementos das forças militares. Estamos a testar tudo aquilo que, entanto, possa indiciar algum foco de contágio. E, portanto, da mesma forma como nós conseguimos conter a situação em São Jorge, a situação aqui em São Mateus, qualquer, digamos, apontamento que nós possamos ter que possa ocorrer, seja numa base militar, seja numa unidade, num departamento de uma força de segurança, seja numa unidade residencial para idosos, seja numa unidade hospitalar ou uma unidade de saúde, iremos fazê-lo. Portanto, nós neste momento estamos a testar efetivamente tudo aquilo que possa indiciar algum foco de contágio na região. E até ao momento, felizmente, temos tido bastantes resultados negativos. Temos agora questões postas por órgãos de comunicação social que não marcaram presença aqui nesta sala do Solar dos Remédios. Uma questão de uma rádio privada que tem a ver com o facto de haver muita gente que ainda está nas ruas dos Açores. Parte das forças de segurança, como eu disse há pouco, foi bastante notório, entanto, também o trabalho de terreno que eles têm feito. Eu, como eu disse há pouco, ainda hoje, quando me desloquei também para a Direção Regional, tive a oportunidade de ver, tanto da parte da Polícia de Segurança Pública como da Guarda Nacional Republicana, carros patrulhas a circularem na via pública, mas felizmente, isto é, digamos, a minha percepção pessoal e que irei transmitir. Apesar do dia solarengo que está, aqui na terceira, não se vê tanta população a circular como, por exemplo, no dia de ontem. Ontem fiquei um pouco mais preocupado porque via já mais algumas viaturas na via pública, viaturas com 2 pessoas, 3 lá dentro, e portanto era para ter dado nota, precisamente até disso ontem, mas depois não o disse, mas tem-se visto por parte entanto das forças de segurança um maior envolvimento também na comunidade, entanto também para sensibilizar a população também para esse efeito, como eu disse há pouco, de não sair tantas vezes à rua e não interagir tanto em grupo. Tem sido notório esse esforço também por parte das forças de segurança e quero agradecer ao fim e ao cabo, entanto, também toda essa colaboração que eles têm prestado nos últimos dias. Também na Rádio Horizonte, como se processa o acompanhamento médico e psicológico, dado aos casos positivos que estão em contexto domiciliário? Conforme eu já disse anteriormente, da parte da linha de atendimento não médico foi criada também uma linha de profissionais também que têm prestado esse apoio também ao nível psicológico e, portanto, qualquer utente, qualquer cidadão que possa estar, quer em confinamento obrigatório, quer, entretanto, em contexto domiciliário também, sendo um caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus, terá a oportunidade de também ter esse aconselhamento e essa orientação. E já que eu estava a falar em confinamento obrigatório, importava aqui depois também dar nota também aqui de uma situação que chegou ao nosso conhecimento. Tivemos conhecimento de que, entanto, em algumas das unidades hoteleiras que temos neste momento na região destinadas para o confinamento obrigatório, por parte da população ou por parte dos cidadãos também que estão nas mesmas, o comportamento e a atitude também não terá sido a melhor. Conforme eu tive a oportunidade de transmitir ontem, ninguém quer colocar estas pessoas, digamos assim, aqui numa prisão e dentro daquilo que foram as orientações e a circular normativa também, a circular informativa
da Direção Regional da Saúde relativamente àquilo que será o confinamento obrigatório também em unidades hoteleiras. Eles preferencialmente ficam, digamos assim, nos seus quartos, podendo, entanto, também sair para as refeições, digamos assim, principais do dia. E aquilo que se tem verificado e que só o nosso conhecimento é que da parte da população terão havido algumas atitudes e comportamentos que não terão sido as melhores e, portanto, mesmo em confinamento obrigatório, mesmo na unidade hoteleira, não é para estar a utilizar os espaços comuns de forma livre e espontânea, como se estivessem numa situação perfeitamente normal. Qualquer situação que, entretanto, possa acontecer e que possa levar, digamos, a um maior risco também da saúde das pessoas que trabalham e que estão, essas sim, a proceder corretamente no âmbito do confinamento obrigatório, as unidades hoteleiras terão toda a legitimidade também para, a partir dessa data, começar apenas e só a entregar, digamos, a alimentação no espaço confinado do quarto. E, portanto, dentro daquilo que é a liberdade e da condescendência que se pode ter com a população, se virmos que da parte dela também está a haver algum excesso, algum abuso, que lá está, que entanto depois teremos que entanto ter outras medidas de exceção e de outra monta daquilo que entanto tem sido feito até ao momento. A Antena 9 pergunta qual o estado clínico do doente do Pico que foi evacuado para o Hospital Ilha Terceira para os cuidados intensivos, visto que já tinha febre há alguns dias, não teria sido mais prudente interná-lo mais cedo para controlar precocemente a doença e evitar que, havendo mais casos semelhantes, as unidades de cuidados intensivos fiquem subcarregadas, nomeadamente a da Terceira, a única com partes de pressão negativa? Conforme eu já tive a oportunidade de transmitir e disse também isso há pouco, o Hospital de Santo Espírito previne tanto de ter uma ala própria com quartos com pressão negativa, com isolamento e com acesso pelo exterior, digamos que foi, digamos assim, a nossa referência a nível regional também para os primeiros casos. Melhor conhecendo, entanto, também os primeiros casos positivos que foram surgindo na região, ficámos, digamos, mais confortáveis também para lidar com os próximos que foram surgindo e fomos paulatinamente colocando tanto no Hospital Divino Espírito Santo, no Hospital da Horta e mesmo agora em contexto domiciliário. Estamos a fazer o mesmo relativamente ao doente crítico, ou seja, o primeiro doente que ainda nós tivemos e que agravou, digamos, o seu estado de saúde, nós transferimos também para uma unidade de cuidados intensivos, neste caso o Hospital de São Espírito de Terceira, por via também dessa unidade ter também essas condições de isolamento e compressão negativa, conforme eu transmiti anteriormente. Nos casos, entanto, como estava a dizer, de pessoas que estão a ser acompanhadas em contexto domiciliário e que têm sinais ou sintomas de infecção respiratória, a febre apenas e só, por si só, não é motivo para levar, entanto, uma pessoa para uma unidade hospitalar ou para uma unidade de cuidados intensivos e, portanto, nós vamos atuando à medida que, portanto, é a própria evolução da condição clínica das pessoas e, portanto, a partir do momento em que a Delegação de Saúde e os profissionais de saúde, quer a regulação médica da Proteção Civil, quer depois também os próprios profissionais de saúde também das unidades hospitalares, veem que, entanto, as situações que estão em contexto domiciliário evoluem e, de certa forma, desfavoravelmente, são no imediato transferidas para uma unidade que dá a melhor resposta para essas necessidades e, portanto, foi assim feito do contexto domiciliário para o contexto hospitalar e depois agora do contexto hospitalar para o contexto intensivo. Mais uma questão na Antena 9. Qual a razão para que na Ilha das Flores, sem casos positivos, tenham... Uma questão agora relacionada com a Ilha das Flores, que a Ilha ainda das não tem Flores, casos entanto, tem positivos, um contexto também muito tanta particular. vigilância Nós sabemos ativa que, na Ilha entanto, das qualquer uma Flores? das 9 ilhas da região tem diferente, digamos assim, afluência depois também de cidadãos, nomeadamente estrangeiros. E a Ilha das Flores é um dos casos paradigmáticos da região, quer pela sua beleza, quer entanto também pela alguma da comunidade também que existe estrangeira na ilha, recebe vários cidadãos estrangeiros e, portanto, por essa via recebeu nos últimos tempos vários cidadãos provenientes do exterior e, portanto, que foram logo no imediato sinalizados e que estão a ser acompanhados em vigilância ativa por terem aquele critério que os identifica, digamos assim, como possíveis casos suspeitos, que é o critério epidemiológico.